Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje é dia de Grêmio e é dia de decisão, já falamos sobre isso, né? A importância do compromisso, da soma dos 3 pontos, e aqui mais especificamente vamos falar sobre o time do Grêmio, que terá várias alterações, tem muitas mudanças realmente sendo feitas pelo técnico Mano Menezes para encarar um time que está em baixa no retrospecto mais recente, mas que tem muita qualidade, que é bem perigoso. E claro, vamos falar aqui também sobre o tema principal, que é o interesse da nova direção do Grêmio em um jogador importante, qualificado do Palmeiras, e como eu coloquei na thumb no título, um contato já foi feito nesse sentido. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e também Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, estamos nos aproximando disso. Também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião, que também é muito importante, sobre todos os temas aqui nos comentários. Vamos lá, Grêmio e Vasco da Gama, jogo da noite na Arena, jogo difícil, o Vasco tem qualidade, embora tenha alguns desfalques importantes. O Grêmio terá muitas mudanças. Por exemplo, o Noriega não estará em campo. E isso faz muita diferença porque ele joga muita bola, né? Eu arrisco a dizer que o Noriega, dentro desse momento, né, do Kahneman, que não é bom, o Wagner Leonardo também teve uma quedinha por ter jogado muito tempo pelo lado direito, depois ter ido para o banco. O mais constante é o Noriega. Para mim, hoje é o melhor zagueiro que o Grêmio tem, é o Noriega, que veio, né, para ser volante, zagueiro, mas como volante foi razoável e como zagueiro realmente está jogando muito acima da média. Gustavo Martins será o seu substituto. Vamos torcer que possa fazer um bom jogo. Sabemos da qualidade do Gustavo Martins, tanto na marcação, em termos de velocidade, quanto na saída de bola, mas é um zagueiro que precisa, né, simplificar. Às vezes ele inventa e acaba entregando, né? Simplifica, chega firmezinho em todas. Se tiver que dar um bico para o lado, para frente, dá um bico. Não brinca, porque senão o Grêmio pode se complicar. E ele, né, já teve alguns erros que passaram, né, que a gente esqueceu, porque é menino e tá certo, a gente tem que dar confiança, a gente tem que ter paciência, mas ele precisa aprender, ele precisa amadurecer, não pode cometer os mesmos erros. Eu acredito muito que o Gustavo Martins possa fazer um bom jogo contra o Vasco. Aliás, ele que é do Rio de Janeiro, né, o apelido dele é Carioca, e no jogo de ida, né, lá no São Januário, eu estava lá, inclusive, ele fez o gol do empate, né, para o Grêmio no 1-1 lá na casa do Vasco. Bom, o Marcos Rocha está de volta, e isso é muito importante. O Marcos Rocha tem muita qualidade, ele é muito superior ao João Lucas, então certeza que vai acrescentar demais, ainda mais se tratando de uma partida em casa, onde o Grêmio deve ter um volume mais ofensivo, ele ajuda muito na armação das jogadas, né? Ele faz com que o Alisson se desenvolva mais. Aliás, o Alisson, que é dúvida, né? Ele perdeu alguns dos treinamentos, mas participou normalmente do último, por isso a tendência é que jogue, mas não dá para cravar 100%. Nas atividades em que ficou fora, o Pavon foi o substituto. Não preciso nem dizer da diferença de qualidade dos dois, mesmo que o Pavon, né, pelo menos no comparativo com o Kiki Oliveira e com o Aravena, esteja ajudando bem mais. Bom, o Grêmio também tem, possivelmente terá, a mudança do lado esquerdo da zaga. O Wagner Leonardo deve ganhar a posição do Kahneman. No gol, mesmo que muitos queiram o Gabriel Grando, o Volpi ainda é o titular. Existe uma dúvida em relação ao parceiro do Arthur na abertura do meio, se será o Dodi ou então o Cuejar. Acho que será o Dodi, tá? O Dodi vive uma fase melhor, o Cuejar tá meio devagar, principalmente no aspecto físico. Lembrando que o Edenilson está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Monsalve perdeu atividades, o Cristaldo deve ser, portanto, o titular, começando o jogo na meia do Grêmio, né? Tendo o Amuso como titular, tendo o Carlos Vinícius, o Marlon, né? Citando jogadores que eu não citei, o Arthur, obviamente. Então, Volpi, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Dodi, Arthur, Cristaldo, Alisson ou Pavon, Amuso e Carlos Vinícius, esse é o provável time do Grêmio para enfrentar o Vasco da Gama na noite desta quarta-feira, 9h30 na Arena, que o público possa se fazer presente empurrando o Grêmio em busca dessa vitória importante, porque lembrando, depois nós temos o Botafogo fora, e o Botafogo não tá jogando tão bem, mas é sempre difícil jogar contra o Botafogo lá, aquela questão do tapetinho lá é diferente, é bem mais complicado. Depois tem o Palmeiras em casa, um Palmeiras que até pode preservar, porque será às vésperas da final da Copa Libertadores, mas mesmo um time reserva do Palmeiras sabemos que é forte.
Então, o Grêmio precisa agora, contra o Vasco, decidir a sua vida para não deixar para as últimas rodadas. Até porque o jogo contra o Fluminense não será na Arena, será em Caxias, e não pode ficar para a última rodada contra o Sport de jeito nenhum. Tem que acabar logo com qualquer possibilidade de queda para que a gente possa aí sim ficar totalmente tranquilos, secando o nosso rival, que joga amanhã, fora de casa, contra o Ceará. Eles sim estão apavorados e com uma chance enorme de rebaixamento. Bom, para a gente concluir o vídeo aqui, preciso falar sobre o interesse da nova diretoria do Grêmio em um jogador do Palmeiras. A nova diretoria do Grêmio ficou apavorada quando viu a situação financeira do clube. Eu fico até certo ponto meio pensativo sobre isso. Todo mundo sabia das dificuldades. O Grêmio recém atrasou o salário por conta do atraso da patrocinadora Master. Então, é sempre aquela mesma história, né? Na eleição prometem mundos e fundos. Aí quando conseguem ganhar, opa, não sabia que estava tão endividado assim, não esperem tudo que eu prometi porque não será possível. Isso não é apenas do presidente Odorico, isso o presidente Guerra fez a mesma coisa, né? Viu que o Grêmio estava vindo da Série B, todo mundo sabia que o Grêmio estava vindo da Série B, mas aí depois que ganhou, opa, os cofres estão raspados, né? Vamos ver se vão fazer alguma coisa de fato para recuperar o Grêmio, né? O presidente Romildo pegou os cofres raspados e conseguiu fazer o Grêmio virar superavitário. Só que depois ele mesmo jogou o Grêmio na lama de novo, né? E o presidente Guerra pegou o Grêmio muito mal, isso é fato, mas piorou a situação financeira do clube. O Odorico tá pegando o Grêmio na ruim, espero que ele seja perspicaz para fazer o Grêmio evoluir, né? Fazer o Grêmio melhorar consideravelmente. Bom, mas o Grêmio precisa de reforços. E dentro dessa dificuldade financeira, eu precisava contextualizar por quê? Porque ela coloca para a nova diretoria algumas prioridades. Eles entendem que, claro, precisam reforçar o Grêmio em vários setores. Precisa reforçar, por exemplo, na lateral direita, porque o Marcos Rocha não vai suportar todos os jogos, o João Pedro não se sabe como vai voltar da lesão, mas tem o Marcos Rocha e o João Pedro. E ainda tem o João Lucas. Então, acaba que não é das prioridades. Você olha, por exemplo, para centroavante. Querem contratar um centroavante, mas querendo ou não tem o Carlos Vinícius. Não é um desespero, né? Tem uma negociação, inclusive, já trouxe para vocês, com um centroavante cujo nome ainda não vazou. Querem contratar um volante, pelo menos um volante, mas tem o Arthur. É importante ter o companheiro do Arthur? Sim, mas beleza, tem o Arthur, dá para segurar a onda. Será que um zagueiro seria interessante? Talvez, mas não é desespero. O que é desespero? Um meia, né? Um meia é desespero, um meia e um ponta. Isso é prioridade, meia e um ponta o Grêmio vai buscar, além do centroavante, é o ataque. Mas tem uma das posições que eu não citei de propósito, porque é justamente dela que eu quero falar, que é o gol. Há uma divisão de opiniões dentro da nova diretoria sobre a necessidade de contratar ou não um goleiro. Porque o Volpi falhou em vários momentos, o Grando também não é 100% confiável e tem toda a questão do seu contrato, que também é um risco para o Grêmio. E aí se olha assim o mercado em busca de um goleiro, e um goleiro que interessa muitas pessoas da nova diretoria é o Everton, que está com 37 anos. Goleiro que foi muito bem na seleção, campeão olímpico, com o Atlético Paranaense e há muitas temporadas brilhando no Palmeiras, sendo protagonista dos grandes títulos. O Everton interessa a muitas pessoas da nova diretoria do Grêmio. Um contato informal já foi feito, a famosa sondagem. Já contataram para saber as condições. Sabem as condições, por enquanto não avançaram para uma negociação, algo mais efetivo ou concreto. Mas houve um contato, uma sondagem e há um interesse de algumas pessoas, mas o Grêmio, para deixar bem claro, ainda avalia se vai avançar ou não nisso, se vai ou não avançar por um goleiro, porque tem poucas fichas e tem que colocar elas nas prioridades, como eu expliquei antes. Mas se sobrar ficha, é possível sim que tentem um goleiro, e o Everton é o primeiro dessa fila de jogadores que eles entendem interessantes para a posição, ok? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, não para de crescer, qualidade absoluta. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. Hora do Pastel, procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. O cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.